Olá pessoal, dando continuidade aos nossos estudos, hoje vamos avaliar a obra Pedagogia da Esperança de Paulo Freire. Esse livro foi escrito num contexto marcadamente sem esperança, né? Então ele relembra lá a pedagogia do oprimido e, de certa forma, ele retoma um pouco, né? Foi escrito 25 anos depois do Pedagogia do Oprimido, e aí ele vai falar o quê? Da esperança, com consciência e ação crítica, de que a mudança é possível. Então, na Pedagogia da Esperança, o que o Paulo Freire ele traz? Ele traz o seguinte: olha, a gente não precisa ter só a esperança, tem que ter esperança com consciência e tem que ter ação, tem que trabalhar para que a mudança aconteça, né? Melhoria na educação, melhoria nas condições de trabalho, melhoria salarial. E aí, Paulo Freire, nessa obra, ele fala um pouco sobre a questão de que a leitura do mundo precede a leitura da vida, então a leitura escrita, né? Paulo Freire traz isso e traz também, retomando um pouco da pedagogia do oprimido, que busca o que? Depois da pedagogia da esperança, que busca o que? A emancipação do ser humano. Então, através do diálogo, vamos dizer assim, do diálogo, da partilha no círculo de cultura, é possível que o ser humano seja alfabetizado, que ele aprenda, que ele se desenvolva, que ele, embora inacabado, a sua incompletude seja superada. E aí Paulo Freire ele fala um pouco da sua própria biografia, que ele era advogado, né, de formação, e ele conseguiu depois um emprego, teve um cargo no SESI, na parte da educação e da cultura, que aí foi onde ele começou no campo da experiência e da reflexão sobre a educação. Então, principalmente com as classes trabalhadoras, com os mais simples, com os mais humildes, que foi onde o trabalho dele teve mais ênfase e mais foco. E aí o que ele vai fazer? Ele vai dizer o seguinte, que a educação sozinha não transforma o mundo. É preciso o quê? A luta com os oprimidos. Então não basta eu ensinar a pessoa a ler e a escrever. É preciso lutar junto com ela. Olha, vocês aqui trabalham nesse canavial, né? O dono aqui tem uma usina de álcool, ele está milionário, paga menos, vamos dizer assim, do que um salário, às vezes o mínimo do mínimo de um salário possível. Então ele fala que não basta simplesmente ensinar esses seres humanos desalfabetizados, que seria o termo utilizado por ele, né? Não trataria como analfabeto, mas no processo de desalfabetização desses seres humanos, lutar com eles e também formar, porque a leitura desse mundo, né, precede a leitura da vida, a leitura escrita. Então, se ele vai ler que ele é um trabalhador de um canavial, ele tem que entender que aquilo ali tem um dono, que é o dono da terra, dos meios de produção, do capital, que está se enriquecendo com o lucro dele. Então ele traz isso, e aí educação popular, é um processo permanente de libertação. Então a ideia de Paulo Freire era o quê? Trabalhar com esses movimentos populares, com círculos de cultura, e aí que fosse feito um processo permanente de libertação, no sentido de quê? De trazer a consciência crítica para o ser humano de que ele, na sua condição de explorado, né, tem alguém lucrando com o seu trabalho. E aí Paulo Freire ele fala da sua experiência nos Estados Unidos. Tem um autor chamado Ivan Illich, em Nova York, que segue também a mesma tendência de Paulo Freire. Ele fala da desescolarização da sociedade, que não há necessidade de se ter escolas com muros, né? Então ele é até contra essa questão. E aí Paulo Freire, para Paulo Freire, não há necessidade de que a educação seja dentro de uma sala de aula com 4 paredes e 30 carteiras ou 35, seja a quantidade que for. Paulo Freire, para ele não há necessidade. O grupo pode se reunir dentro de um sindicato, dentro de uma associação de moradores, enfim.
no campo, em um espaço, em algum local que dê para todo mundo formar um círculo e fazer um trabalho educativo no sentido de emancipar e libertar, né? Então, fazendo também a leitura da vida, do mundo. E aí, Paulo Freire fala o quê? Que a linguagem tem ideologia, né? Então ele fala o seguinte, olha, ele foi chamado de machista, porque quando ele se referia a essa luta dos oprimidos, ele falava, ó, os homens estão lutando por melhores condições salariais, por melhores condições de trabalho. Então, por ele dizer que os homens estão lutando, havia quem dizia que ele era machista, que ele deveria falar os homens e mulheres. Então, nesse livro Pedagogia da Esperança, ele discute, retoma essa questão e fala, olha, eu estou me referindo a homens no sentido de ser humano, os homens do canavial, os homens da agricultura, os homens da plantação. Evidentemente que na agricultura tem mulheres, né, que trabalham. Então, essas mulheres também estão aí. E ele, na verdade, aqui, ele fala que quem diz que ele é machista leu mal a obra dele, né? Não conseguiu ler nas entrelinhas e compreender. Se ele fosse falar a criança, ele não iria falar o criança, a criança feminina ou criança. Não, no contexto da expressão, os homens da agricultura. Então, quer dizer, tem homens e tem mulheres lá. Fica valendo. E aí Paulo Freire retoma também na Pedagogia da Esperança a questão do método Paulo Freire, que ele fala, olha, foi desenvolvido para ser trabalhado com adultos, para desanalfabetização. E aí ele vai dizer o quê? Também sobre a teoria, né? E fala sobre o papel das classes. Então, a teoria dele, que ele fala, que seria o seguinte, olha, é preciso que haja educação para esses analfabetos, que eles sejam alfabetizados, né? A teoria dele busca isso e o método diz como fazer. Então, associar a teoria com o método. E o papel das classes, ou seja, a classe trabalhadora, ela está lutando por benefícios e a classe dominante, a elite, está lutando pelo lucro. Então ele fala sobre o papel da conscientização desse ato político. E aí ele fala também sobre o momento histórico da luta de classes, das lideranças, inclusive com pós-graduação. Ele fala, olha, não é necessário que na luta de classes o ser humano, simplesmente as lideranças sejam pessoas de baixo nível intelectual. Fala, não, você pode pegar ali a pessoa que foi alfabetizada, ela pode continuar nos estudos, fazer uma graduação, uma pós-graduação e continuar no movimento social, trabalhando no sindicato, na associação de moradores, nos grêmios, nas entidades de classes. Então ele fala que não é necessariamente que ele está dizendo que no movimento de luta ali pelos direitos, pelas reivindicações, que tem que ser todo mundo pessoas simples e de baixo nível de instrução. Não. Pode ter pessoas qualificadas e para ser liderança, principalmente que tenha nível de instrução maior, melhor ainda, para que a transformação, a emancipação e a libertação aconteça. E Paulo Freire, ele fala, né, da esperança de transformação que ele tem do ser humano inacabado, da sua incompletude, da libertação desse ser humano. Então, ou seja, ele vai simplesmente ler a leitura e a escrita da alfabetização e ler também o mundo, o seu contexto ao seu redor. Paulo Freire fala do trabalhador, das origens da tecnologia, então refletir sobre os avanços, então engenheiros, pedreiros, médicos, enfim, tem todo um contexto histórico. Então o trabalhador vamos dizer assim, um torneiro mecânico, fez um curso no Senai, ele não basta ele saber só operar aquela máquina, fazer aquelas peças, ele tem que saber, olha, qual que é a origem dessa tecnologia, aonde esse equipamento foi fabricado, né? Quem conserta esse equipamento, quem dá manutenção, quem fornece as peças, e antes desse equipamento, qual era? Equipamento tal, tem algum equipamento mais moderno? Então ele fala,
porque é engenheiro, pedreiro, médico, tem todo um contexto histórico e todos devem estar nessa mesma categoria de ter um conhecimento científico reelaborado, feito a releitura da sua adequação. E Paulo Freire, no tempo do seu exílio, ele passou pela Alemanha, pela Inglaterra, pela Holanda, pela Suécia, pela África, né, e conversou com seus leitores sobre racismo, sobre preconceito, educação. Então, quando Paulo Freire ele foi exilado, primeiro ele foi para o Chile e depois ele seguiu por vários países, né, entre eles esses que eu citei, e ele fala, né, nessa obra Pedagogia da Esperança sobre a relação colonizador e colonizado, né, que seria opressor e oprimido. Então, desde o regime de escravidão, ele já fala, né, quem tinha o conhecimento e quem não tinha, né, quem oprimia e quem não oprimia. Então, o colonizador ele impunha ao colonizado o seu conhecimento, os seus valores, a sua cultura, e isso aí acaba passando o opressor e o oprimido, que é o que a gente tem na educação tradicional, né? O professor que tudo sabe, que tudo domina, e o oprimido que nada sabe, que nada compreende e precisa compreender. E aí o foco do Paulo Freire é a libertação dos oprimidos da sua condição desumanizante. Então, que ele vem dizer o seguinte, olha, essas pessoas precisam ser alfabetizadas, letradas e que tenham a sua emancipação, a sua libertação, ou seja, estão recebendo um tratamento desumano. Então, no contexto de Paulo Freire, na época em que ele escreveu, em que ele pesquisou, e hoje ainda muito válido, ele traz essa visão, né? Então, Paulo Freire, vamos dizer assim, tem o foco na questão política, né, no posicionamento, e ele visa mesmo a educação crítica para a libertação. A sua pedagogia é a pedagogia da libertação, né? Então, ele busca exatamente isso. Aí o livro Pedagogia da Esperança, né, também um dos últimos escrito por Paulo Freire, fecha aqui esse ciclo, essa coletânea, que eu acho que são os mais cobrados. Quem quiser depois ler, aprofundar, fica o convite, é um livro bom, bem simples também, eu gostei muito da leitura, e eu acho que basicamente por hoje é só, pessoal.